de Jesus. Amém. Graça e a paz, igreja. Amém. Queria primeiramente agradecer ao pastor Alessandro por mais essa oportunidade. Agradecer também a Deus. E pedir que os irmãos fiquem de pé. Vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 8. Atos, capítulo 7, versículo 8. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Atos 7, versículo 8. Amém? Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação. E nossos pais não achavam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara, a dinheiro, aos filhos de Amor. Os irmãos podem se assentar. Hoje iremos falar sobre a vida de José. José foi um homem temente a Deus, que teve em sua vida altos e baixos. Teve em sua vida muitas ondulações. José foi bisneto de Abraão, neto de Isaque, filho de Jacó, o filho primogênito de Jacó com Raquel, ou seja, o filho amado da sua esposa amada. José nasceu em Padã Arã e durante sua vida viveu até os 17 anos na casa do pai. Aos 17 anos, porém, foi jogado no poço pelos seus irmãos e vendido como escravo. Porém, Deus o exaltou por ser fiel e aos 30 anos foi nomeado governador no Egito. Aos 39, levou sua família para o Egito, cumprindo assim a promessa de Deus a Abraão, que o povo, a descendência de Abraão, andaria peregrino em terra estranha. José viveu 110 anos. 80 desses 110 anos foi como governador no Egito. 80 anos como governador do maior império da época. Foram 80 anos que José glorificava a Deus no Egito. José foi uma pessoa que glorificava a Deus em todos os tempos. E algo que me chama a atenção na vida de José é esse ponto, que José era fiel. José foi fiel ao Senhor. José foi fiel na casa do pai. José foi fiel quando foi vendido pelos irmãos.
José foi fiel ao Senhor quando foi preso. José foi fiel ao Senhor quando foi nomeado governador no Egito. E por ter sido fiel, Deus o exaltou. E lhe pôs como governador. Eu acho interessante que José, ele saiu de escravo para governador do Egito. Ele passou por provas, por lutas, por tribulações, mas ele foi fiel a Deus. E por ter sido fiel a Deus, Deus deu autoridade no Egito. Deus lhe deu uma coroa, se assim podemos dizer. E assim acontece também com a gente. Se formos fiéis ao Senhor, se obedecermos os mandamentos do Senhor, se cumprirmos o que o Senhor mandou que a gente faça, obrigado, tia. Se a gente for fiel ao Senhor em todo o tempo, em todas as situações, Deus também nos honrará. Porém, diferente de José, José recebeu uma coroa corruptível, um nome corruptível, ali como governador. Ia passar. Mas se a gente for fiel ao Senhor, o Senhor nos coroará com uma coroa incorruptível, que nem a traça nem a ferrugem poderão corromper, poderão consumir essa coroa. Para isso a gente tem que ser fiel. A gente só vai receber essa coroa se formos fiéis ao Senhor. Se formos fiéis, Ele nos coroará. Uma pessoa que foi fiel ao Senhor foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sofreu açoites pelo nome de Jesus. Foi morto, decapitado em Roma pelo nome de Jesus. Sofreu pelo Evangelho. Era deficiente e isso não o impedia de pregar o Evangelho, de viajar em missões. E até hoje não existiu um maior missionário que Paulo. E Paulo escreve a Timóteo, quando estava para morrer: Timóteo, eu estou sendo oferecido por aspersão. Desde agora, combati o bom combate, mas desde agora, a coroa que o Senhor me prometeu me está guardada, na qual o Senhor, justo juiz, me dará a mim. Mas Paulo ele não termina aí. Paulo ele continua: o Senhor me dará uma coroa a mim, mas não só a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Se nós formos fiéis ao Senhor, nós também receberemos a mesma coroa que o apóstolo Paulo irá receber de Jesus e recebeu lá nos céus. Se formos fiéis e obedecermos ao Senhor, receberemos essa coroa. Mas hoje, na igreja, não só na nossa, mas em toda a comunidade cristã, há muitas pessoas querendo receber essa coroa, mas não estão sendo fiéis ao Senhor. E não irão receber, porque só irão receber aqueles que buscarem ao Senhor, que confessarem ao Senhor, que andarem no caminho da justiça. Nós não vamos receber a coroa da justiça se não formos fiéis com o Senhor. Então, meu irmão, vale a pena servir ao Senhor. Paulo ele sofreu, José sofreu, outras pessoas que sofreram foram os irmãos da igreja primitiva, que foram decapitados, crucificados, postos fogos, foram feitos tochas humanas no jardim de Nero. Eles sofreram, mas a coroa foi dada a eles, porque foram fiéis ao Senhor. Preferiram perder a vida do que negar o nome de Jesus. E Deus exaltaram eles. Deus nos exaltará no céu, nos dando um corpo glorificado. E ali habitaremos para sempre. Porque a palavra do Senhor, Paulo ele escreve lá em Romanos, dizendo o seguinte: eu tenho uma certeza. Sabe qual a certeza? De que não serei envergonhado pelo Evangelho. Então nós podemos, meus irmãos, sofrer pelo Evangelho, que nós não seremos envergonhados. Nós podemos ser fiéis ao Senhor sim, porque de modo nenhum
o Senhor nos envergonhará naquele dia. Mas para isso, nós temos que ser fiéis ao Senhor, fiéis em tudo, e buscarmos Ele verdadeiramente, em todo tempo, em toda hora, em toda ocasião. Sermos fiéis ao Senhor aonde formos. Onde formos, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Nosso segundo ponto é que José, quando estava na casa de Potifar, as pessoas olhavam para ele e José se destacava no que fazia ali, como escravo. E por ele ter sido escravo, ali ter sido diferente, ele logo subiu de cargo. A mesma coisa foi na prisão. José foi preso, mas ele foi um exemplo na prisão e logo ele subiu de cargo também. Isso nos faz refletir o seguinte, que nós devemos ser exemplos. Nós cristãos devemos ser exemplos por onde nós passarmos. As pessoas devem olhar para a gente e ver Cristo em nós. As pessoas devem olhar para a gente e ver que nós somos diferentes do mundo. Nós não podemos, meus irmãos, ser iguais às pessoas do mundo, mas nós temos que ser diferentes dos que estão no mundo, para que as pessoas assim possam glorificar o nome do Senhor Jesus, para que assim as pessoas possam exaltar o nome do Senhor Jesus. E cremos que por meio do nosso testemunho, as pessoas vão reconhecer que só há um Deus e um só Senhor. E José, ele foi uma pessoa que, apesar de muitas tentações, ele jamais negou o Senhor. Ele poderia muitas vezes ter pensado, eu estou na prisão, não tem como mais eu sair daqui. Eu posso fazer o que eu quiser, já estou ruim, não vai piorar. Mas, meu irmão, seja fiel ao Senhor, que tenha uma esperança, tenha uma fé, que nós seremos honrados nos céus. Pois o mundo vai passar, mas as palavras de Jesus não vão passar. Então, meu irmão, não espere as coisas do mundo, mas espere no Senhor. Confie no Senhor, seja fiel ao Senhor e Ele nos honrará. Nosso terceiro ponto diz que Deus, vamos lá no verso 9, diz o seguinte, no verso 9 de Atos 7. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Mas, vou repetir a última parte do versículo, a parte B, diz o seguinte, mas Deus estava com ele. Deus estava com José no momento em que ele foi preso. Deus estava com José no momento em que ele foi nomeado governador. Deus estava com José quando ele era escravo. Deus estava com José em todos os tempos, porque José era fiel ao Senhor. Paulo fala em 2 Coríntios que o Deus de toda misericórdia, o Deus de toda consolação, será conosco, estará conosco, porque Deus, Ele está ali nas nossas tribulações, Deus está ali nas nossas provações, Deus está ali nas nossas batalhas, para nos dar a força, para nos dar a esperança de que o nosso futuro não é aqui, mas o nosso futuro é nas regiões celestiais, habitando com o Senhor Jesus para toda a eternidade. E nós, irmãos, nós temos que ficar consolados, que eu acho interessante, assim como eu disse na igreja primitiva, que eles não ficavam entristecidos por estar ali, sofrendo, sendo jogados no Coliseu para serem devorados. Mas muitos ali se alegravam em sofrer com Cristo e para Cristo. Porque se sofrermos com Cristo e morrermos com Cristo e para Cristo, ali é lucro, meu irmão. Ali é glória. Então, meu irmão, Deus, Ele está conosco para nos consolar, para tirar de nós toda a tristeza que há nas provações. Às vezes a gente vai ficar triste por causa das provações, porque vão ser provações difíceis. As provações serão difíceis, mas se Deus estiver conosco, Ele vai nos dar o consolo e vamos poder resistir às provações, resistir às tentações, resistir
ao mal. Quarto ponto. José perdoou o imperdoável. Eu queria voltar um pouco lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 51. Quarenta e um, 51. Diz o seguinte: José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Amém. Meus irmãos, eu queria encerrar com esse quarto ponto, dizendo o seguinte: o que os irmãos de José fizeram para José? Quando José, que era o amado do pai, estava indo ver a mandado de Jacó, o que os irmãos estavam fazendo no campo, quando estavam trabalhando com os cordeiros e bodes, antes de José chegar até lá, os irmãos já pensavam como iriam matar a José. Porém, decidem só jogá-lo no poço. E Judá logo pensa em vendê-lo. Os irmãos de José pegam a túnica de José, tiram de José. A túnica de José foi um presente dado por Jacó. A túnica de José não era apenas uma vestimenta, mas era um emblema do amor de Jacó por José. E os irmãos de José tiraram essa túnica dele, pegaram José, lançaram dentro de um poço. Queriam matá-lo, não mataram por misericórdia de Rúben, por ter pensado: eu sou mais velho, se matarem, eu que vou dar conta. Então decidem não matá-lo, mas decidem vendê-lo por 20 moedas de prata. Preço esse que era inferior a um escravo. Nenhum escravo era vendido por esse preço, era muito barato. José foi humilhado pelos irmãos, José foi maltratado, foi dado como nada. Os irmãos queriam matar a José, os irmãos tinham ódio de José, odiavam a José a todo custo, não aguentavam olhar para José. Mas mesmo assim, a Bíblia nos relata que José os perdoou de todo o pecado que eles haviam feito, de toda a maldade que eles haviam cometido a José. José esqueceu, se perdoou-os. José, ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos, mas ele não fez mal. Meus irmãos, José, ao contrário de que muitos poderiam pensar, ele poderia usar da sua autoridade, mandar prendê-los, mandar matá-los, fazer alguma coisa com eles. Mas ele não faz nada. A Bíblia ainda relata que José deu a eles o melhor da terra do Egito. E o que eu quero dizer com isso? Que nós, como cristãos, devemos sempre perdoar os nossos irmãos. Pois como queremos que Deus nos perdoe se nós não perdoarmos o nosso irmão? Ah, mas o nosso irmão fez uma coisa que não tem como perdoar. Olha o que os irmãos de José fizeram a ele. E o que ele fez? Perdoou. Nós devemos perdoar, porque isso é um princípio bíblico. Jesus, ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não perdoarmos, nós não estamos amando o nosso irmão. Nós devemos amar o nosso irmão. Perdoar. Vai ser difícil? Vai. Mas nós devemos perdoar sempre os nossos irmãos. Andar em amor, andar em comunhão, andar nos caminhos de Deus. Porque nós também não merecíamos o perdão, mas Deus assim nos perdoou.
Deus nos amou, nós sendo ainda pecadores. Então, meu irmão, pode até não ter motivos para perdoar o teu irmão, mas perdoe. Perdoar é uma ação da graça. Quando nós recebemos a graça, nós temos que perdoar. Amém? E eu queria só refletir com os irmãos mais uma coisa. Que nós devemos ser como José foi. Um homem fiel ao Senhor, fiel em todas as circunstâncias. Um homem que, apesar de tudo, foi fiel em tudo que ele fazia. Nós devemos ser como José, que foi um exemplo. Nós devemos ser exemplos no nosso trabalho. Nós devemos ser exemplos na nossa escola. Nós devemos ser exemplos na faculdade, para que assim as pessoas glorifiquem a Cristo. Nós devemos nos lembrar que Deus também, apesar das nossas tribulações e provações, Deus estará sempre conosco. E que, apesar de tudo, dos erros dos nossos irmãos, nós devemos perdoá-los pelos pecados deles. Nós devemos perdoá-los de toda e qualquer circunstância. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Amém. Pai amado, vamos fechar os olhos, meus irmãos. Pai amado e Pai querido, nesse momento, Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos transforme. Que o Senhor, meu Pai, nos dê a graça que o Senhor deu a José, a sabedoria que o Senhor deu a José. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos transformar, meu Pai. Que possamos ser exemplos de pessoas, meu Pai. Que as pessoas, ao olharem para a gente, meu Pai, possam ver Cristo em nós. Que as pessoas, através de nós, Senhor, possam glorificar o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, meu Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que possamos, meu Deus, ser transformados nessa noite, meu Deus. Senhor, libere o perdão no coração de cada um aqui, Senhor. Libere o coração, libere o perdão, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, enche-nos, Senhor. Amém.